Nesse vídeo você vai descobrir qual é a melhor lente para fotografar em estúdio. Pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Ponce e eu sempre vejo algumas pessoas fotografando e muitas vezes eu percebo que a opção de distância focal que elas usam não é a mais adequada. Nesse vídeo eu vou fazer um grande comparativo entre algumas distâncias focais e no final você vai descobrir qual é a melhor opção para fotografar em estúdio e o que pode acontecer se você optar por uma que não é tão apropriada assim. Na verdade, esse vídeo vale para qualquer tipo de fotografia, mas eu vou fazer em estúdio porque é onde eu trabalho. Para me ajudar, eu chamei a Andressa, que é modelo. Queria agradecer a ela e a International Models Management, que é a agência que ela faz parte. Eu vou alternar entre algumas das principais distâncias focais que existem, indo desde 24mm até 85mm. A gente vai ver a diferença entre cada uma delas. Para todas as lentes, eu vou alternar entre fotos de corpo inteiro, meio corpo e fotos mais próximas do rosto. O primeiro set de luz que eu montei foi uma luz bem suave. Eu usei uma sombrinha de 180 cm com o interior branco e a difusão na frente. Eu comecei fotografando em 24mm, enquadrando o corpo inteiro da modelo. A gente pode perceber que essa distância focal pega muito nas laterais, além do papel, e a gente consegue ver parte do estúdio. Além disso, o teto também está aparecendo. Para tentar resolver esse problema, eu cheguei mais perto da modelo. Eu até consegui que o papel preenchesse toda a foto nas laterais, mas na parte de cima o teto ainda estava aparecendo. Outra coisa que aconteceu é que eu posicionei a câmera baixa demais. Isso ficou muito aparente nas fotos. Esse é um efeito que pode acontecer quando você usa uma lente com uma distância focal menor. Eu levantei para ajustar a posição da câmera e consegui resolver o problema. Mas você vai perceber que o teto do estúdio ainda ficou aparecendo. Em seguida eu fiz fotos de meio corpo da Andressa. Você vai perceber que eu precisei ficar bem próximo dela para conseguir fazer esse enquadramento. Mas o que aconteceu é que por eu estar usando uma 24mm e tá tão próximo assim dela, a foto ficou com uma distorção considerável. E em algumas fotos aconteceu novamente aquele efeito que eu mencionei antes, de ficar muito evidente que a câmera está posicionada baixa demais. De novo, com uma lente com uma distância focal como essa, o posicionamento da câmera vai ficar muito aparente. Eu mudei então para 35mm e fiz fotos de corpo inteiro da modelo. Eu me posicionei na mesma distância de quando eu usei a 24mm para fazer esse mesmo enquadramento. A gente pode perceber que o papel preenche toda a foto nas laterais e a gente não consegue mais ver o estúdio. O teto ainda está aparecendo, mas bem menos do que aparecia com a 24mm. Eu cheguei então mais perto para fazer algumas fotos de meio corpo. A distorção em 35mm é bem menor, mas ela ainda acontece. Você vai perceber que o teto do estúdio e um pouco do rolo de papel ainda aparecem na foto. Eu mudei para 50mm, fiquei na mesma posição que as duas distâncias focais anteriores e tentei fazer fotos de corpo inteiro. Mas o que aconteceu dessa vez foi que o pé da modelo foi cortado da foto. Para conseguir fazer o enquadramento correto, eu precisei chegar um pouco para trás. E agora, tanto nas laterais da foto quanto na parte superior, a gente não consegue ver nada do estúdio e o papel preencheu toda a foto. Em seguida, eu fiz fotos de meio corpo e você vai perceber que a distorção quase não é perceptível. Eu também fiz algumas fotos um pouco mais próximas ainda. Se você tiver um olhar mais apurado, você vai perceber que a distorção começa a ficar um pouco perceptível, mas bem menos do que em relação às distâncias focais anteriores. Eu fui para 85mm e cheguei o mais para trás que eu pude no estúdio. Já que com a 50mm eu precisei chegar um pouco para trás para fazer o enquadramento de corpo inteiro, com a 85 eu já sabia que eu ia precisar chegar mais ainda. Além disso, eu ainda pedi para a Andressa chegar o mais perto do papel que ela pudesse. Mas mesmo assim eu não consegui fazer uma foto de corpo inteiro com a 85mm.
Se você quer trabalhar com uma lente de distância focal como essa, dependendo da foto que você for fazer, você vai precisar ter um espaço considerável. No meu caso, eu não consigo fazer fotos de corpo inteiro com essa lente. Não no meu estúdio. Eu fiz fotos então de meio corpo. A distorção aqui, para mim, é imperceptível, bem distante do que acontece com a 24 e a 35mm. Eu também fiz fotos um pouco mais próximas e, na minha opinião, ficou melhor do que com a 50mm, onde a distorção já era pouca, mas eu ainda prefiro a 85. Depois eu fiz algumas fotos com a modelo sentada e apoiando os braços numa mesa. Eu também mudei o set de luz. Eu coloquei um parabólico de 120 cm e fotografei sem a colmeia na frente do modificador. Além disso, eu também coloquei outro flash atrás da modelo, numa potência bem fraca, iluminando o fundo. Eu comecei com a 24mm. Eu fiz algumas fotos na horizontal e na vertical também. Fiz um enquadramento um pouco mais distante da modelo e o estúdio acabou aparecendo muito nos arredores da foto. Eu me aproximei bastante para tentar resolver esse problema. E a distorção dessa distância focal ficou muito agressiva, mais do que era antes no set anterior. Uma distorção assim é algo que a gente normalmente não quer em uma foto desse tipo. Com a 35mm, a lógica vai seguir a mesma do que a gente viu anteriormente. Coisas que geralmente não deveriam aparecer na foto ainda aparecem. E me aproximando um pouco mais da modelo, a distorção da lente é menor, mas ainda acontece. Além disso, as laterais ou a parte superior da foto ainda não são preenchidas totalmente pelo papel. Usando as 50mm, só o papel vai aparecer nas laterais das fotos, e o estúdio não vai mais vazar na imagem. E eu não preciso me aproximar tanto assim da modelo. Com essa distância focal, fazendo fotos mais próximas, a distorção também é mais aparente do que no set anterior, mas é bem menor do que usando uma 35mm. Quem tem um olhar mais apurado vai perceber essa distorção. Agora, a lente que vai brilhar nesse set com a modelo sentada e apoiando os braços na mesa é a 85mm. Na minha opinião, essa falta de distorção aparente é o que torna ela melhor do que todas as outras. Para esse tipo de foto, onde a modelo apoia os braços em uma mesa, é a melhor opção. Eu não precisei me aproximar tanto quanto nas outras distâncias focais, e nas fotos horizontais eu precisei me afastar mais do que em relação às fotos anteriores, para conseguir fazer o enquadramento da forma que eu queria. Bom, com esse comparativo, a gente pode concluir que tem que tomar muito cuidado na hora de escolher uma distância focal para fazer as fotos em estúdio. Na verdade, para fazer qualquer tipo de foto. Esse vídeo foi em estúdio porque é o meu nicho, eu faço fotos em estúdio, mas os conceitos vão valer para qualquer tipo de foto. Usando lentes com uma distância focal menor, por exemplo, 24mm e 35mm, coisas que de repente a gente não queria que aparecessem, podem aparecer. A distorção nessas distâncias focais também é muito evidente. Se você posicionar a câmera baixa ou alta demais, vai ser perceptível. E se você aproximar muito do que você estiver fotografando, também não vai ficar muito agradável. Agora, se você usar distâncias focais como uma 50mm ou 85mm, você consegue esconder coisas no ambiente que você não quer que apareçam. Porque essas lentes vão ter uma certa compressão, as coisas vão parecer mais achatadas. E isso é ótimo se você não tem um cenário tão bem preparado assim. Você consegue esconder coisas indesejadas com lentes com uma distância focal maior. E elas também não vão ter a distorção que lentes como uma 24 e uma 35mm têm. E na verdade, isso é o mais importante para mim. Geralmente, em estúdio, a gente não usa distâncias focais como essas, justamente pela distorção que elas têm. Nas minhas fotos, eu alterno entre 50 e 85mm. Na minha opinião, são as melhores lentes.
Não é que é proibido usar lentes mais abertas. Você pode, claro, mas você tem que saber o que vai acontecer se você usar lentes desse tipo. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo, que as informações tenham sido úteis e comenta aqui embaixo qual lente você tem usado, qual distância focal você tem usado, se você já sabia dessa característica das lentes ou se é novidade para você. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e até a próxima.